soubesse disso, eu tinha um curso na universidade chamado de Desculpas, Perdão e Reconciliação. E esse curso era o curso mais desejado para todos os estudantes. E o professor já o ensinava há 2 décadas, mas cada vez menos ele o ensinava. E finalmente, o curso esse professor não ensina mais, ele se aposentou. Mas a luz surgiu no fim do túnel para mim, que eu entendi. Isso, eu vou falar um pouco disso na apresentação de amanhã. Esse curso fala sobre desculpas, mas antes da gente entrar na lição, eu gostaria que vocês assistissem outro vídeo legal. Desculpa, isso está praticamente impossível de ser traduzido. Isso é uma sessão do Parlamento Britânico, onde os membros do Parlamento estão discutindo um assunto de terrorismo e estão acusando um outro, pedindo que um se desculpe. Eu acho que você precisa se desculpar ao partido. Eles pedem para que as pessoas peçam desculpas, mas de uma maneira muito ameaçadora e agressiva. Essa mulher mesmo está falando, você deveria se desculpar por causa disso, daquilo, blá blá. Ele vai aproveitar essa nova oportunidade para identificar os membros desse banco e pedir desculpas para eles. Então, call for apology, um pedido de desculpas. 7º pedido. Na verdade, um dos partidos está pedindo que o outro peça desculpas, mas o outro partido se recusa a pedir desculpas. Se o primeiro-ministro pudesse pedir desculpas por seus comentários, eu estaria feliz em ouvi-los agora. O 11º pedido para que o primeiro-ministro peça desculpas. Sobe até 13, foram 13 pedidos. Isso aconteceu em novembro, lá no Parlamento Britânico, quando o primeiro-ministro Cameron estava tentando passar uma legislação mais agressiva com os terroristas. E ele disse que as pessoas que não votassem junto com ele eram simpatizantes do terrorismo. E ele perdeu a oportunidade de modelar o que nós vamos falar hoje. E se esse é o modelo de uma nação, o que isso vai fazer com uma nação? A gente vai ver alguns exemplos da América do Norte daqui a pouco, e você vai ver quão crucial essa ferramenta é a entender o coração por trás de uma desculpa e a arte de poder negociar responsabilidades. Eu coloco diante de vocês que você vai aprender algo hoje, até mesmo da palavra apologia, que vai
ajudar você a navegar a maneira como você pede desculpas nos seus relacionamentos. Mas eu quero voltar um pouquinho no uso da palavra. Eu quero ir a Sócrates, 4 ou 5 séculos antes de Cristo, e aí a literatura cristã e ao longo do tempo. A palavra apologia pode ser uma defesa escrita ou oral. E eu consideraria a palavra para a qual nós estamos olhando hoje como uma resposta que constrói uma ponte. Pode ser bem radicalmente diferente de uma apologia, mas é uma resposta que tem a intenção de ser uma ponte. E frequentemente tem se associado a arrependimento, mas não é um uso exclusivo e justo dessa palavra. Como você pode ver aqui na tela, ao tempo de Platão e Sócrates era uma defesa, uma vindicação. Quando a gente chega ao Novo Testamento, também pode ser uma explanação, uma explicação. Paulo fala sobre dar uma razão para a fé que nós temos, assim como Pedro, em Colossenses 4, em 1 Pedro 3, a palavra ela começou a ser usada pelos cristãos e pelos não cristãos, onde pessoas entendiam o cristianismo de forma errada. Então não era uma palavra antagonista e nem era defensiva, deixa eu lutar por minhas perspectivas até que você se convencesse, não. Era um mecanismo de construção de pontes. Pela maior parte da história do Novo Testamento, até mais ou menos a época da Reformação, um pouco antes disso, só significava isso, uma defesa ou uma explicação. E aí algo aconteceu. Shakespeare, ele escreveu uma peça, Richard III, e quando ele usou essa palavra, apologia, no inglês, ela significava, num incidente particular, uma tristeza. Então é uma resposta que quer dizer desculpa, um arrependimento. Então agora a palavra tem mais maturidade, algumas nuances, uma riqueza associada a ela, dependendo do conceito. Eu não sei se Shakespeare se deu conta, provavelmente não, mas que ele serviu à humanidade dando um upgrade na qualidade, no significado dessa palavra. Mas até o século XIX era mais ou menos defesa ou vindicação, mas agora você também pode usá-la para denotar tristeza. O Vietnã mudou a América do Norte, mudou até a Europa. Essa guerra horrível que não fazia sentido qualquer quando todas as informações estavam na mesa, nunca deveria ter acontecido. Os chineses não queriam lutar pelos norte-coreanos e a gente não queria lutar também. Eles estavam tendo uma guerra civil. E a verdadeira história é que o norte do Vietnã veio ao nosso país depois da Segunda Guerra e pediu nossa ajuda para mediar uma disputa de guerra civil, uma disputa civil. Eles mandaram uma comunicação na sua própria língua que nós nunca traduzimos por um bom tempo. E isso subiu e isso... parte do Vietnã se voltou para a China e a outra parte se voltou para nós. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o país estava chacoalhado por causa de entendimentos errados. E os jornalistas, nossos jornalistas, tomaram o lado do governo. E nunca mais tomaram a palavra das autoridades, só porque as autoridades diziam. Muitas mudanças aconteceram na década de 60 e 70. Então você vê agora figuras políticas, até Richard Nixon e outros, começando a ter que vir à mesa e expressar algo além mais do que uma explicação, uma defesa. E quando os desastres naturais, BP Oil, o furacão Katrina em Louisiana, aqui nos Estados Unidos, nossa cultura mudou em muitas partes para o melhor, porque todo mundo tinha que prestar contas. E em alguns momentos as coisas pioraram, e a gente vai olhar para algumas dessas coisas hoje. Mas a palavra hoje pode significar muita coisa. É importante em muitos contextos o que significa uma
um pedido de desculpas. Um membro de nossa família, uma figura religiosa, uma celebridade, um atleta, um executivo, um médico, um político, um presidente de uma empresa. A gente vai ver alguns bons e maus exemplos. E eu queria expressar um arrependimento que eu tenho. Eu gastei muito tempo no último outono procurando ilustrações na América Central e na América do Sul. Parte da razão é porque eu só porque eu só falo inglês, isso foi meio difícil. Eu mandei alguns e-mails. Eu obtive alguns exemplos, mas basicamente falando de casos americanos. Então eu vou falar desses exemplos e eu confio que você vai entender. Orson Welles, ele era um locutor. Em 1938, ele fez uma narrativa. Ele narrou algo onde nós seríamos atacados por marcianos na costa oeste. As pessoas ligavam a rádio e ficaram com muito medo. Milhares de pessoas foram impactadas. Teve pelo menos uma pessoa que teve uma tentativa de suicídio. E esse evento tornou Orson Welles famoso. Então enquanto ele pediu desculpas por isso, o olhar no olho dele, quando ele teve que testemunhar em Washington, mostrou que ele não mostrou uma tristeza de verdade, porque ele se tornou uma celebridade nacional por causa disso. Marianne Jones, uma estrela que ganhou 5 medalhas em 2007. Ela foi acusada de usar esteroides e ela admitiu. Dizer que eu estou com muita tristeza pode não ser suficiente. Eu quero pedir seu perdão. Eu já pedi ao Deus Todo-Poderoso por perdão. Eu prometo que esses eventos vão ser usados para tornar a vida de muitos, para fazer com que a vida de muitas pessoas melhore. Isso foi uma desculpa ótima e foi recebida assim. O Papa Benedito, ele insultou os muçulmanos ao criticar um imperador cristão, dizendo que basicamente o islamismo produz a maldade em todos os lugares. E ele falou: eu estou profundamente triste pela reação em alguns países por causa das passagens que eu falei. O Papa não fez um bom trabalho com suas desculpas. Steven Tyler, ela foi vulgar num show aqui, American Idol, e a estação disse que ela gostaria de pedir desculpas pelo comportamento de Tyler. Mr. Tyler já foi avisado que isso não vai acontecer de novo, mas aconteceu. E a Arnold Schwarzenegger, muito famoso, traiu a esposa com a babá por um bom tempo. As palavras dessa desculpa são muito boas, mas a severidade do que ele fez teve um impacto significativo nele como um político, como uma celebridade e como um pai. A gente tem Rush Limbaugh, um comentador conservador político, e ele chamou uma estudante um palavrão. Minha escolha de palavras não foi a melhor. Eu, sinceramente, peço desculpas a esse estudante. Mike Daisey inventou uma história fictícia dizendo que a Apple fez coisas legais, tratando trabalhadores meio como escravos. E ele não contou às pessoas que a história era uma ficção. Então a história foi usada como base um programa de rádio famoso para acusar o Steve Jobs. E depois ele veio dizer: não, eu só estava contando uma história fictícia. Embora a Apple de fato tenha tido problemas com suas fábricas na China. Dennis Rodman, ele tá com o líder da Coreia do Norte algumas vezes e ele falou coisas erradas.
Eu quero pedir perdão, eu assumo completa responsabilidade por minhas ações, eu estava bebendo, não é uma desculpa. E ele terminou a sua. Eu deveria saber melhor do que fazer afirmações políticas. Foi uma pedido de desculpas humilde. O presidente da Microsoft disse que mulheres não deveriam pesquisar, não deveriam buscar coisas melhores, elas deveriam aceitar o karma delas, o sistema, confiar no sistema. Ele pediu desculpas. Foi um pedido de desculpa significativo. O Donald Trump, em setembro, ele falou: eu acho que pedir desculpas é uma coisa ótima, mas você precisa estar errada. Eu queria aproveitar esse momento, eu queria aproveitar para pedir desculpas pelo cenário político que nós temos aqui nos Estados Unidos. Não reflete valores cristãos. Nosso país precisa de muita ajuda. Desculpas ruins. Desculpas ruins às vezes ficam conosco. Às vezes elas ficam conosco tanto quanto as boas desculpas. Eu acho que o mundo... Alguns exemplos que a gente viu, as desculpas são formais, são distantes. Eu sei, com meus filhos, quando eles eram pequenos, claro, se eu os machucava acidentalmente, eu imediatamente ficava rasgada e eu falava: puxa, desculpa. Eu nunca ficava lá distante dizendo: eu peço desculpas por largar essa caixa no seu pé e você está aí chorando agora. Quando você pensa sobre quando você está realmente triste, você quer fazer com que o machucado da outra pessoa vá embora, ou seja, minimizado. As desculpas ruins, elas ficam conosco. Especificamente, se tira o poder da desculpa. Existe um aspecto generacional disso, que tem a ver com as gerações. Quando as pessoas podem usar a palavra erro podem ser uma palavra suave, porque às vezes erro podem doer, mas às vezes você tem a intenção de machucar. Nós precisamos buscar a palavra certa para a ocasião. Pedir desculpas pode ser meio distante. Eu busco evitar essa palavra, eu busco ser mais específico. A não ser quando eu vou descrever o que eu estou prestes a fazer. Então, ofensas. Existe uma diferença enorme entre um machucado e um machucado que tinha a intenção de machucar por trás. O que Jesus disse para as pessoas quando as pessoas tirassem nossa manta? Deixa as pessoas ficarem com ele, dê a ele. O que ele falou para a gente fazer quando alguém batesse em nossa face? Dá outra face. Bem, eu classificaria isso como um machucado. Esse outro tipo de machucado é diferente. Quando você é machucado e tem a intenção de machucar você não se deixa disponível para que as pessoas façam isso com você. Então precisa ver a distinção. E a gente precisa de um processo para lidar com o machucado, onde houve a intenção de nos machucar. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre os efeitos da reatividade num conflito. Aqueles de vocês que são casados, têm filhos. Quando você chega numa casa onde uma luta já aconteceu, você vê muita reatividade, né? Muitas reações. Não significa que você sabe o que aconteceu. É possível olhar para uma expressão facial ou lembrar da história prévia dessas crianças e chegar a uma conclusão errada, não é verdade? Então a importância para nós, se a gente se acha no meio de um conflito, é entender quão crucial é gerenciar a nossa própria reatividade, porque a reatividade
tira toda a nossa atenção e a gente nunca faz a diagnose. E a diagnose é muito importante. Então, quando você vê uma cara como essa, alguém está ficando louco, está em pânico, você nem sabe por quê. Ele pode ser a vítima, pode parecer ser a vítima, você não sabe. Agora, se você vê essa outra face aqui, puxa, eles estão confusos, estão perplexos. E num conflito existem todo tipo de emoções, há muitas caras que a gente poderia fazer. Se você coloca todas essas caras numa sequência cronológica, talvez você entenda uma história daqui. O que a gente vê aqui, alguém que foi machucado, ficou confuso, começa a entrar em pânico, chora, fala, eu não vou mais aguentar isso. E aí eles entram numa briga, aí fala, chega. E aí talvez se resolva. Mas o que acontece é que o que origina a briga pode nunca ser lidado, porque ele começou a briga, ele deu um murro em alguém, e aí ele voltou, se escondeu, e pareceu que não, eu estou bem. Então, mediadores não profissionais que não são treinados e não têm recursos tendem a se focalizar nas reações, nas emoções, e isso nos leva a lugares ruins. E isso pode ficar muito ruim. A gente pode ver todo o drama das emoções e esquecer que existiu alguém que fez o mal, e a gente pode cortar algo no meio, tipo cortar um bebê no meio. Bem, vocês dois estão errados, né? Mas e se o perpetrador era mau? Se ele já fez isso em vários lugares, em várias situações, o que eu e a Patrícia fizemos já muitas vezes nesses 2 anos é que existem pessoas que entram em funções que fazem mal onde eles vão. E num período de 1 década, eles deixam um legado de muita maldade. Por isso é importante a gente não se focalizar nas reações. Muitos anos atrás, eu vou ler um pouco disso daqui. Muitos anos atrás, Steve e eu fomos testemunhas onde a confiança foi quebrada e uma separação aconteceu muito dolorosa em nossas igrejas. E o casal que estava no centro, eles foram embora. E aqueles de nós que ficamos, a gente estava lá meio que em choque, em confusão e machucados, mas sendo cristãos. O que a gente faz? A gente pode perder nossa fé ou aprofundá-la e deixar que Deus nos cure. E foi a opção que nós tínhamos. E foi incrível, porque a gente tinha que perseverar. Mas foi triste, porque o relacionamento nunca foi curado. E a gente é um movimento tão pequeno. A gente está tão perto uns dos outros. Foi uma coisa difícil. Embora a gente tenha perseverado e a gente tenha tido fé, a gente tenha amado esse casal, ficou esse machucado não curado. 6 anos depois, quase exatamente, o casal, ele voltou para pedir desculpas para um grupo de nós que ainda estava lá. E acho que com a esperança da parte deles de se reconciliar conosco. Então a gente se reuniu nessa sala. Eu acho que para as pessoas naquela sala tinham ido adiante com suas vidas, da coisa que eles fizeram, e queriam tanto reconciliação que esse casal... Eu gostaria de me lembrar de todas as palavras deles, mas foi a desculpa mais incrível, acho que eu já ouvi na minha vida. Porque eles foram específicos com as motivações, quão específicos eles foram e vulneráveis sobre o que estava passando no coração deles na época. Para mim, na minha cadeira, não tinha nada de defensividade no coração deles. Tanto que eu senti tanto a dor deles. Quão difícil a situação deve ter sido para eles. Então, o pedido de desculpas deles foi humilde, foi fantástico. E o resultado daquilo... eu nunca vou esquecer.
o que aconteceu naquela sala por causa daquilo, por causa da vulnerabilidade, o amor deles. Teve tanta cura, quase ao ponto como se nunca tivesse acontecido. E eles sentiram nosso amor por eles, porque definitivamente existia esse amor por eles. E a gente está falando tanto sobre conflito. É impressionante quanto o amor, eu sei que isso pode ser meio abstrato, mas o amor pode dar tanta coragem à vulnerabilidade, ao ponto em que um pedido de desculpas pode curar pessoas. A Patrícia sugeriu que eu contasse uma história que eu já contei antes, onde eu ofendi pessoas. Isso aconteceu provavelmente em 94. Tinha uma garota que disse para nós, é uma garota com quem a gente tinha estudado a Bíblia. Ela falou que tinha um cara seguindo ela, e eu fui na dela e eu acusei esse cara. Na verdade, o que ele queria sentar com ela para ter uma conversa para resolver algumas coisas, mas eu chamei ele de um ameaçador, e ele acabou saindo da igreja. E aí ele visitou um dos nossos cultos depois, e as pessoas sabiam que ele estava com raiva de mim. Isso foi muitos anos depois disso. Eu já era um presbítero, e eu tentei ir atrás dele, mas ele fez de tal forma que os e-mails voltavam, só os e-mails que eu mandava voltavam, as minhas ligações não chegavam a ele. Eu acabei conseguindo chegar até ele. Ele se mudou para um lugar distante e eu fui lá sem ele saber. Então eu estava lá na sala dele, o nome dele era Chris, e eu falei para ele: Chris, eu estava completamente errado. Eu entendo o que você queria com aquela garota. Eu sei que eram palavras muito que machucaram você. E antes que eu pudesse terminar de falar, ele pegou o meu braço e o rosto dele ficou suave. Puxa, eu estou tão feliz de ver você. Eu tenho tantas perguntas teológicas para conversar com você a respeito. A gente tinha uma conexão antes, tinha um relacionamento, mas ele ficou machucado e com raiva da maneira como eu fui errado com ele. Então eu pude falar de palavras que alcançaram a alma dele, e ele não precisava de mais nada. Ele falou: poxa, já acabou. E a gente pôde recomeçar. Então eu acho que a gente pode reverter machucados. E eu espero que a gente possa ficar muito bom em fazer esse tipo de coisa como povo de Deus. A gente já passou da metade do programa aqui, mas isso é algo que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Informar um pedido de desculpa. Existe uma escala aqui. Eu já articulei que existe um lugar para defesa, para explicação. E algumas pessoas, especialmente na cultura asiática, eles falam: eu peço desculpas para expressar simpatia, ou porque eles querem harmonia social. Eles podem não querer, eles podem não se sentir tristes por algo que eles fizeram, mas eles podem dizer isso porque ele vê a maneira como você está sentindo. E isso pode ser importante quando você lida, porque você acha que a pessoa vai mudar uma maneira como ela está agindo, mas o que elas querem de verdade, elas têm uma inteligência emocional maior para detectar o que a outra pessoa está sentindo. E isso vai para uma meia-culpa. Eu fui errado, eu errei, desculpe. Então, informando um pedido de desculpas, a gente fala sobre justificação ou vingar a si mesmo, você mesmo, ou uma crença. Eu gostaria de me livrar de acusações falsas. Pode ser uma explicação. Eu posso explicar minha história para que você veja de onde minhas ações vieram. Isso é parte de uma narração que ajuda a pessoa ofendida a ver as coisas na perspectiva daquele que cometeu a ofensa. Simpatia, uma preocupação por outra pessoa, mas não um reconhecimento da sua responsabilidade. Bem, desculpa que você passou por uma situação tão difícil. E às vezes é só isso que ela
que ela quer ser reconhecida por ter passado por uma coisa difícil. A harmonia social. Eu sinto muito que você está machucado e eu espero que a gente possa recuperar nosso relacionamento. Ainda não é um reconhecimento de que você fez algo errado, mas comunica abertura que você pode estar reconhecendo, porque você se importa com o relacionamento. Então você mantém o que é importante, importante. E aí, uma tristeza, um remorso, uma responsabilidade. Eu estava errado e agora eu vejo que minhas ações não tinham desculpas. Por favor, me desculpe. Eu quero fazer o que for para... A parte importante em tudo isso é com o que você lidera. Imagine uma situação onde você tem 2 ou 3 componentes. Você tem uma defesa. Se a pessoa só puder ouvir sua explicação e saber certas coisas que eles não sabem, se eles estão se sentindo ofendidos agora, e você sabe que isso pode mudar se ela só conseguir te ouvir, mas você também sabe que você fez algo errado. Com o que você começa? Com o que você inicia? Você começa assumindo a responsabilidade, com a meia-culpa. Ela participou do nosso último workshop. Bem, fique mais possível à direita, contanto que você consiga ser autêntico. Então comece com a meia-culpa, se você conseguir ser autêntico e pedir desculpa pela parte que você reconhece. Mais tarde, talvez você queira saber algumas coisas que podem mudar o seu entendimento, mas deixa eu começar dizendo que eu pisei na bola, e foi dessa forma que eu pisei na bola, e eu vejo como isso machucou você, e eu quero tornar isso direito. E essa pessoa pode ficar curiosa, mas isso vai ajudar ela a lidar com as emoções dela, se você começar dessa forma. Isso é importante porque eu falo isso da minha parte quando eu era mais imaduro e mais jovem, quando eu era casado já como cristão e como ministro, eu queria ir para o lugar onde eu defendia a mim mesmo. Às vezes vinha por causa do meu orgulho, mas também vinha por outras coisas. Eu, por exemplo, tinha essa história de quando eu era uma criança. Eu tinha uma mãe que fazia acusações falsas de mim, que teve um impacto terrível. E até hoje, quando eu sou acusado falsamente, eu sinto algo visceral em mim. Eu sei que isso acaba afetando a maneira como eu respondo no meu casamento. Então, muitas vezes no nosso casamento, eu fico defensivo. Não, você não entende, não foi o que aconteceu. Mas não faz bem nenhum isso. Porque se tem qualquer coisa que eu possa assumir responsabilidade, então vamos tirar isso da mesa. Existe poder em fazer isso, em reconhecer. Foi uma pergunta. Ele está perguntando isso para você, Steve. A pergunta foi: 2 pessoas fizeram algo errado e 2 oferecem pedido de desculpas. Na verdade, os 2 precisam pedir desculpas, mas parece que um não vai pedir. Então você vai pedir desculpas, mas como você leva a outra pessoa a pedir as desculpas delas? Bem, eu vou te dar a minha avaliação. Parece que existe uma tendência num relacionamento, alguém que chega a um lugar mais rápido onde ele pede desculpas. Não torna essa pessoa mais justa, é porque ela é mais capaz. Talvez o ego dela não seja tão machucado. Eu acho que essa pessoa simplesmente deveria aceitar que talvez não volte do jeito que ela gostaria, mas ela vai adiante, vai confiar em Deus e ela vai fazer o que é certo. Se tornar um padrão profundamente enraizado no relacionamento, aí talvez eu tenha que buscar ajuda profissional de fora, ou ajuda de fora. Uma das coisas que a gente usa na nossa própria vida, quando a gente entra em situações de conflito, quando a gente está avaliando um conflito, a maioria dos conflitos vem de pessoas
não ficando em sua função, em sua faixa. Mesmo num pedido de desculpas, a minha parte é fazer a minha parte. Cabe a mim só a minha parte. E esperar que a pessoa fique motivada a olhar para si mesma. Mas isso está fora do meu papel. Às vezes as coisas se perdem na tradução, onde alguém está tentando colocar algo numa escala que a gente acabou de mencionar, mas não funciona. Foi mal, pode ser um pedido muito sincero de pedido de desculpas, mas se não houver substância por trás disso, eu peço desculpas. Pode não ser um indicador de remorso lá no Japão, por exemplo. Então, às vezes, você precisa ser específico. Isso é algo engraçado sobre o nosso casamento. Eu cresci no sul de Ohio. Ele ouviu uma frase específica lá em Chicago. Eu estava errado. Mas a gente não dizia a frase eu peço desculpas ou perdão. Era uma expressão que basicamente significava perdão. Mas eu nunca dizia perdão em si. Mas aquilo era tão humilhante. Mas no nosso casamento, a Trícia nunca ouviu essa frase. Então ela perguntava para mim, o que é que significa essa frase? Tipo, foi mal. Você só deveria usar uma frase dessa para uma posição errada. Quando uma fratura no relacionamento acontece, você precisa ir mais profundo. Eu errei, às vezes pode ser, como eu mencionei, uma frase fraca para algumas situações. Paulo mesmo acusou um sacerdote. Ele falou, eu não me dei conta de que você era o sumo sacerdote. Provavelmente não satisfaria os ouvintes hoje em dia. Quando você vê a história ali em Atos 23, ele passou da linha. E se a gente for honesto, quando a gente vê ali algumas situações do Novo Testamento, as pessoas erraram mesmo. Mas ele lidou bem com a questão, ele mudou o assunto para anjos e a ressurreição. Bem, eu não ajudei. A gente tem ido ao Reino Unido nos últimos 15 anos. Tem uma frase na igreja, quando as pessoas falam, puxa, isso não ajudou, né? Para eles é como se é muito humilhante para eles, mas para mim eu fico perguntando, e aí, e daí que não ajudou? Eu já ouvi um jornalista na CNN dizer na rádio, puxa, eu não ajudei, mas na nossa cultura isso não ajuda. A gente quer ouvir, o que você fez de errado? I was out of line. Eu pisei na bola. Ele está falando aqui de algumas frases, algumas expressões no inglês que expressam essa ideia de que a pessoa fez algo errado. Mas sabe que frase traduz bem para todo mundo? Que comunica? Ela falou, eu estava errada. Eu estava errada por ter feito isso. E eu peço por seu perdão. Isso basicamente funciona em todos os lugares. Sabe o que vai acontecer? Agora, no almoço, você vai ter uma boa briga. Se você não puder ter uma briga aqui no sul da Flórida, onde que você pode ter uma boa briga? Você talvez, na próxima semana, entre em uma briga com alguém próximo, família. Fale sobre o que você está aprendendo junto com o que está acontecendo na sua vida, eu sugeriria. E para a gente terminar, a gente vai falar sobre negociar desculpas. O que dá desculpas deveria contemplar, puxa, se uma terceira pessoa estivesse assistindo isso, ela diria daquele que está fazendo o pedido de desculpas que é suficiente, está sendo justo, ele está assumindo responsabilidade. Se ele é inocente, ele ainda assim demonstra preocupação com a harmonia social do relacionamento. É bom fazer um pedido de desculpas direito da primeira vez. Às vezes a gente não faz. A pessoa que está ouvindo o pedido de desculpas. Uma pessoa pode estar exagerando na maneira
que ela está interpretando isso, e ele vai explicar esse conceito. E todo esse material daqui é de vocês, tá? Já está disponível para vocês, vocês podem ter acesso a tudo isso. Exagerar na resposta, na minha cabeça, eu tô procurando minúcias. Ou então eu não vou ficar satisfeito até que ele fale assim ou assá. Todo mundo aqui tem críticos de filmes em seus países. Bem, a gente também tem críticos de pedidos de desculpas. E as pessoas olham, puxa, esse pedido foi boa, esse pedido recebeu 2 estrelas, 3 estrelas. As pessoas fazem isso dentro da igreja. Eu já vi pessoas pedindo desculpas. E aí outras pessoas falavam, ele não pediu muito bem, ele não entendeu direito como ele me machucou e tudo mais. Bem, pode ser uma emoção legítima, porque as pessoas de fato não chegam e elas não progrediram muito com isso, mas às vezes a gente não tem misericórdia. E a gente precisa trabalhar. E para concluir, e essa é a última sessão para o dia de hoje. Eu gostaria que você pensasse num conflito presente ou passado, onde você pode pensar nos recursos, na linguagem do pedido de desculpas que você ouviu hoje, que pode tornar o conflito melhor ou poderia ter tornado um conflito no passado melhor, e o que você poderia fazer para que isso fosse melhor no futuro. E você tem um dever de casa. Você precisa escrever uma história de reconciliação ou de pedir desculpas no seu passado. E isso vai ser importante para a discussão de amanhã. Então você precisa ter diante de você. Você não vai entregar isso para ninguém. Você pode amassar depois, mas você deveria ter na sua pasta amanhã, para que a gente possa falar sobre perdão e reconciliação na manhã. E como avaliar métricas e recursos, e como você pode estar traduzindo esse conhecimento. Então, irmãos e irmãs, esse é um desafio da Patrícia e eu para vocês. Nós queremos nos tornar muito bons na linguagem e na arte de um pedido de desculpa. Se nós fizermos isso, a gente pode construir uma intimidade tão grande em nossa comunidade e uma confiança tão grande que quando um herege chegar ou pessoas que fazem o mal chegarem, a gente vai ser sólido, a gente vai ter união, a gente vai ter preservado nossos relacionamentos e a gente vai contar histórias essa semana de como a gente pode pegar uma igreja incompetente na questão de conflito e torná-la competente na resolução de conflitos. Mas isso não vai acontecer se não acontecer primeiro aqui conosco, nessa sala. Então, nesses primeiros dias, ore sobre isso no seu tempo com Deus. E ore para que a gente possa se tornar muito bons em sermos isso. Ótimo almoço para vocês. Obrigado.